Uma música que ficou 17 anos sem ser descoberta por ninguém. Esse é um dos 3 maiores mistérios já descobertos de Lost Media na internet, e eu vou contar ele no vídeo de hoje. Você já tá há um tempo na internet, você conhece bem o termo de Lost Media. Eu pesquisei por várias e descobri essas que foram realmente encontradas, e a maioria foi encontrada recentemente. Vem comigo que nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o que encontrei, e nós vamos explorar vários dos maiores mistérios da internet de Lost Medias. Everyone Knows That, a música encontrada em um filme adulto. Em 7 de outubro de 2021, um usuário chamado Carl92 postou uma pergunta em um site de identificação de músicas, What's That Song? O clipe de um áudio tinha uma qualidade horrível, mano. Era muito ruim. E ele tinha mais ou menos uns 17 segundos. E era desconhecido quem era o artista ou até mesmo qual era o nome da música. O Carl, ele explicou que encontrou o áudio em um monte de arquivos muito antigos, em um backup de DVD. E disse que provavelmente ele estava simplesmente aprendendo a gravar áudio e isso foi deixado para trás. Então ele estava explorando a casa dele e encontrou esse áudio. Ele descreveu a música como meado dos anos 80. Qualidade ruim e disse que parecia bem familiar, mas não conseguia identificá-la. E se você está se perguntando por que ele não tentou utilizar aqueles sites e aplicativos de encontrar música, na verdade ele tentou, mas nenhum aplicativo desse conseguiu encontrar qual música que era. Depois dele fazer essa postagem no site, o Carl ficou offline e ele parou de responder todas as perguntas das pessoas. Ele nunca mais entrou, mano. E durante dias, as pessoas iam pesquisando e cada vez mais curiosos do que podia ter acontecido com essa música e de quem era, mas tudo sem resposta. Isso estava deixando as pessoas bem frustradas. No dia 10 de outubro, o youtuber JK deu reupload na música. A imagem que foi associada ao vídeo da música era a foto de um boombox rosa. E ela se tornou a foto principal a ser associada à música. Então basicamente virou a capa dela. E devido à qualidade horrível, ninguém conseguia concordar com as letras exatas da música. Os participantes da busca teorizavam várias origens possíveis, como uma transmissão da MTV dos anos 90, uma peça de música de produção, um jingle comercial, comercial de maquiagem, até mesmo um comercial não utilizado de carros, mas que depois isso foi provado ser uma farsa também. A teoria da TV sugeria basicamente que a música foi usada apenas uma vez para um comercial desconhecido e depois nunca mais lançada comercialmente em outro lugar. A teoria era mais aceita por muitas pessoas e foi muito tempo de pesquisa e simplesmente ninguém descobria nada. Isso estava frustrando as pessoas e a teoria já começou a fazer mais sentido, já que era praticamente impossível de acessar hoje em dia um comercial desconhecido, que só passou uma vez. Então a Lost Media iria entrar em um limbo de não descoberta pelas pessoas e elas já estavam desanimando e aceitando isso. Mas em 2023, a gente teve a pista crucial para a descoberta dessa Lost Media. A usuária do Reddit Hey Scarlett postou no subreddit da música, teorizando que a música era de mais ou menos entre 84 e 88. Ela pesquisou no ASCAP por músicas desse período com o título Ulterior Motives e encontrou 4 músicas com o título. E as músicas tinham diversos artistas, mas o único que respondeu foi um que chamava Preston. E ele confirmou que a música não era dele, mas o nome Buff Brothers, que tinha lá dentre os artistas, ficou na mente dessas pessoas no subreddit. Em 2024, o moderador do subreddit encontrou uma cena de um filme adulto que tinha uma música intitulada Till the End of Time, que ela soava muito similar àquela música. O moderador percebeu que a descrição tinha vários nomes que eram de seu conhecimento e ele ficou basicamente a noite toda revisando filmes adultos, até que finalmente encontrou uma música com um som similar, com palmas vocais, palmas de verdade, hein? E até alguns artistas cantando em duo. A música foi basicamente encontrada no dia 28 de abril de 2024, tocando no fundo de uma cena de sexo em um filme pornográfico de 86. Os usuários do Reddit fizeram uma postagem após descobrirem de onde veio a música e descobriram também que a música Ulterior Motives, que era seu nome, foi feita por Christopher e Philip Adrian, da banda Fair. Após descobrirem, vários usuários uparam a música do filme na tentativa de remover os sons da cena que a música estava sendo tocada.
Basicamente, o cara ficou a noite inteira pesquisando essa música em vários filmes pra ver se ele encontrava, mano. Depois, o artista Christopher fez uma postagem no TikTok perguntando se alguém queria ver o lançamento oficial, e ele tava muito perplexo com a descoberta. E aí ele fez postagens no Instagram, reels mostrando letra original e muito mais. E depois, os irmãos lançaram um trailer apresentando uma nova versão pra música e um álbum. E o álbum foi lançado no mesmo mês, que continha um remake da música e outras 12 gravações dos anos 80. E o usuário Carl, lá no início, que postou sobre a música offline depois, nunca descobriu que sua postagem iniciou a busca, que durou 3 anos. Mas se você achou interessante esse primeiro caso, cara, acredita, o próximo você vai achar mais interessante ainda, que o local existe na vida real até hoje. A foto original dos Backrooms. De um viral da internet a uma loja que realmente existiu. Os Backrooms viraram uma creepypasta bem viral na internet. Era uma lenda urbana e é um dos exemplos mais famosos quando a gente fala de espaço liminal, que é aquela imagem que a gente sente um desconforto com um sentimento que já conhece, que é aquele lugar familiar, só que a gente nunca visitou. Em 2019, um usuário iniciou uma thread no X pedindo aos usuários para postar imagens perturbadoras que simplesmente pareciam erradas. E alguém postou aquela foto da sala carpetada e, com isso, outro usuário comentou, dando nome para essa foto, chamando de Backrooms. E com a citação de que precisava ter cuidado para não sair da realidade e ir para lá. Dias depois da creepypasta, várias pessoas começaram a compartilhar histórias, foram criadas páginas apenas pra isso, virou jogo de terror, enfim. É aquele viral que a gente conhece, né, mano? Com tudo isso acontecendo, as pessoas começaram a se perguntar de onde que surgiu a foto original. Naturalmente, as pessoas foram tentando descobrir de onde ela veio. Por muitos anos, as pessoas procuraram e nunca foi encontrado. Após muitos anos de busca, elas começaram a acreditar que era uma criação 3D renderizada e usaram várias desculpas para isso. Mas na verdade, a imagem tinha sido encontrada originalmente por um usuário do Twitter, como citado antes, e lá tinha um link para acessar o site URL original da foto. Mas acessando, eles não pareceram completar nenhuma pesquisa adicional sobre o que era o URL e tinha muitas poucas pessoas que notaram essa descoberta, sabe? Então tava lá, mas quase ninguém abriu isso. Após um tempo, um usuário aleatório utilizou o site Wayback Machine, que é aquele Internet Archives. Inclusive, eu utilizei no meu vídeo anterior, onde eu encontrei vários arquivos bizarros de asilos psiquiátricos que aconteceram na vida real. Se você ainda não assistiu, quando acabar esse vídeo, convido a assistir esse vídeo também, que tá muito interessante. Mas voltando aqui, o usuário utilizou o site e encontrou a imagem original de um anúncio de 2003, que promovia uma construção de uma pista interna de carros. E com isso, vários usuários dessa vez encontraram a maior pista e com isso a maior descoberta das Backrooms. A história real é que em 2003, um espaço foi adquirido por um novo inquilino, uma filial de brinquedos de lojas de hobbies, a Hobbytown. Um ano antes, o local estava passando por várias renovações, o proprietário havia comprado o prédio antigo, que antes era uma loja de móveis, e o prédio precisava de muito trabalho. E em 2002, conforme esse inquilino novo foi tendo progresso nas suas construções, ele foi fotografando com uma câmera Sony Cybershot. E em março de 2003, todas essas fotos foram documentadas no blog dessa loja. E com isso, a imagem original dos Backrooms surgiu. E de lá, a gente descobriu essa lost media. O proprietário fotografou seu progresso no local, onde estava em estado de mudança e reformas. Por isso não tinha mais nada, além de uma sala com carpetes, iluminação básica amarela e várias divisórias do local, que era documentado com várias outras imagens, mas que nenhuma se tornou tão viral quanto essa, né, mano? E após a descoberta, muitos fãs foram pro local só pra tirar foto, ver onde tudo começou. O mais legal é que o proprietário abraçou a ideia. Ele ofereceu a câmera original real que usou para tirar fotos, mesmo que ele usou naquele dia, e ele recriaria também o layout original visto nas imagens para dias de fotos. Mas 5 anos parece pouco ainda para uma descoberta de lost media. Próximo demorou simplesmente 17 anos para ser encontrada. Você mal pode esperar para descobrir qual foi a música mais misteriosa da internet. Subways of Your Mind. Subways of Your Mind é uma música que foi gravada pela primeira vez em uma estação de rádio desconhecida pelo irmão de uma mulher que chamava Lydia. E tudo começou no ano 2007. A Lydia começou a procurar a identidade de uma música em fóruns online, igual o Reddit mesmo. A música tinha sido gravada pelo seu irmão Darius, e ele, como muitos naquela época, gravava músicas do rádio que gostava em algumas fitas cassete. A gravação dele continha várias músicas, e entre algumas conhecidas, havia uma faixa que ninguém conhecia e bem misteriosa, que Darius gostava muito, mas não sabia quem era o artista.
E após a Lydia começar suas buscas, tinha pouca informação e o caso não tinha ganhado tanta notoriedade assim. E a Lydia ficava praticamente sozinha nessa busca. Tudo que se sabia era que ela foi gravada entre 83 e 84, o estilo dela, que era New Wave Post-Punk, e o sintetizador usado era um Yamaha DX7. Foi lançado em 83. Em 2011, o canal do YouTube Redolfo carregou o primeiro rip conhecido da música no YouTube. Ele é uma cópia incompleta de um upload de Lydia anos antes, mas que não tinha tanta visibilidade assim. A música permaneceu desconhecida e obscura até 2019, até que Gabriel perguntou em 44 postagens sobre a música em vários subreddits, e junto ele deixou essa cópia curta e incompleta do canal. E foi aí que a busca realmente começou, mano. Dessa vez, as esperanças de Lydia aumentou, porque finalmente estava tendo a atenção que merecia. E em junho desse mesmo ano, Gabriel criou o subreddit The Mysterious Song, que era um hub central, onde todo mundo buscava uma resposta e deixava lá suas descobertas. E ele existe até hoje, a gente pode acessar para ver toda essa busca. E a música rapidamente ganhou o apelido de The Most Mysterious Song on the Internet, que é a canção mais misteriosa da internet. E lá a gente consegue diversas informações e demonstrações do mesmo sintetizador. Uma das partes mais peculiares era suas letras, que era muito difícil de decifrar. A rádio era muito ruim, mano. Muitas bandas foram descartadas ao longo dos anos, a comunidade chegou a milhares de demos, EPs, gravações e até mesmo DJs. Isso tudo sem resultados significativos e ia frustrando os usuários, mas nada disso fez eles desistirem, mano. Em mais ou menos 2024, tudo mudou. A comunidade do subreddit finalmente encontrou uma pista final. O Horrorfest de 84 era um concurso para músicos amadores que a NDR realizava anualmente. E após alguns meses enviando e-mails para qualquer pessoa relacionada ao Horrorfest, um usuário do Reddit chamado Mergin estava pesquisando jornais alemães antigos quando encontrou um artigo sobre uma banda chamada Fax. E ela havia vencido um concurso de talentos de rock com influências wave e pop. E batia exatamente com as informações que a gente tinha lá no início. Ele reconheceu o nome de um dos membros, que se chamava Michael, e ele havia participado de um Horrorfest anterior, uma banda chamada Pratt, e ajudava também nessa banda Fax. E ele entrou em contato e perguntou se tinha as gravações antigas. Michael enviou várias músicas onde havia trabalhado nas duas bandas, e uma delas era intitulada como Subways of Your Mind. O Mergin ficou muito animado com a notícia, porque ele realmente agora descobriu qual música que era. Era praticamente bizarro perceber que finalmente tinha respostas, e ele respondeu por e-mail explicando que ele percebeu depois de ouvir a música que essa era a música mais famosa da internet, que estava perdida. O Michael pediu até pra não tornar isso público, até falar com os antigos companheiros da banda e contar toda essa loucura de história. Assim, a Lost Media da música mais misteriosa da internet, depois de 17 anos de procura, foi finalmente descoberta e a busca finalmente chegou ao fim. Mas bizarro é que a banda não sabia de nada que essa música estava sendo procurada. Essa foi uma Lost Media que hoje foi recuperada e em outubro de 2025, ano passado, mano, a banda lançou um clipe da música e o vídeo tem vários easter eggs da busca que a internet teve e da própria banda Fax, e inclui a presença de Darius, que gravou a música originalmente, a fita cassete original que eles encontraram, uma recriação do quarto, o DX7 de Michael e o caderno de letras originais, mano, da música. É bizarro, depois de que descobrimos essa Lost Media, notamos que a música estava no YouTube o tempo todo. Uma versão da música estava no YouTube com o título certo há 4 anos, só que ninguém sabia o título, ninguém conseguia encontrar. A descoberta de Suburbs of Your Mind foi notícia em todo o mundo. Os veículos de notícia como Rolling Stone, CBS News, BBC e vários outros que são bem famosos cobriram toda a história. A banda Fax, que não tinha consciência da fama que eles tinham, de repente eles se viram recebendo toda a atenção da internet. A música foi relançada oficialmente com cassete demo, remasterizada e prensada até em vinil. Com isso, a Lost Media, intitulada como a música mais misteriosa da internet, foi finalmente descoberta e documentada em todos os locais. O que você achou dessas 3 histórias? O próximo caso que encontrei é mais bizarro do que esses 3 juntos, mas isso fica apenas para um próximo vídeo. Indico você assistir o vídeo anterior do canal ou dos sites mais bizarros que encontrei na internet, que tenho certeza que você vai gostar muito. Se você gostou dessa Lost Media, se inscreva aí no canal e logo eu trago mais. Valeu!